Olá, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo, à nossa primeira aula do curso Vencendo o Toque em Casa e Superando os Escrúpulos. Meu nome é Mário Metsu e eu venho apresentar a melhor abordagem que existe, cientificamente testada, para o tratamento do toque. Talvez você, com alguma razão, até ache esquisito. Como assim uma pessoa pode tentar me oferecer uma abordagem de terapia, como se ele fosse meu terapeuta, sem me conhecer, de graça na internet, sendo que, sei lá, para tratar do meu toque, há 2 anos, há 5 anos, cansei de ver isso, eu estou pagando o psicólogo para melhorar e não melhoro nada, e eu vou assistir esse cursinho aí, com esse cara branquelo. A nossa abordagem, a terapia cognitivo-comportamental, se ela for muito bem aplicada, na prática mesmo, qualquer bom especialista nessa área vai te dizer o que eu estou te dizendo agora. Essa terapia e sua aplicação depende muito mais do que a pessoa entendeu e tem que fazer em casa, do que da intervenção do psicólogo, do terapeuta clínico. Ou seja, eu vou estabelecer para vocês nesses poucos dias deste curso breve, mais do que o básico do que a TCC traz para o tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo. E eu honestamente acho muito difícil mesmo que você não venha melhorar nada, que seja relevante, que seja insignificante. Até porque se eu conseguir te convencer a alterar o seu comportamento, no momento em que o toque, o escrúpulo, o pensamento blasfemo está acontecendo na sua cabeça, se o seu comportamento ele for alterado, através da neuroplasticidade, novas sinapses serão criadas e você vai desaprender essa coisa que você aprendeu, que é o toque. Mas como assim aprender é uma doença? Mas é uma doença que depende de aprendizado. O toque é uma patologia que está inserida nos transtornos de ansiedade. E a gente bem sabe que o transtorno de ansiedade ele só se vence comportamentalmente. Eu falei certo. Por que ele só se vence assim? Eu não tenho remédio para isso? Sim. Mas nenhum remédio para ansiedade, nem ansiolítico, nem antidepressivo, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, vai tratar do seu problema diretamente. Porque o problema é o pensamento, o problema é de um cérebro que foi, querendo ou não, você treinou, permitiu que ele fosse treinado de uma maneira meio errada, para ver perigo em situações ou mesmo pensamentos que não trazem perigo nenhum. E qual é a reação que uma pessoa que tem toque, que tem escrúpulo, tem perante esse pensamento? Uma reação de ansiedade. E como a pessoa portadora de toque, que aprendeu a fazer o toque, ela não enxerga a proporção entre o que ela está pensando e a gigantesca ânsia, uma mera dúvida, que qualquer pessoa ao redor talvez dissesse para ela: você é idiota, você é idiotice, por que você está pensando isso de novo? Já não está na Bíblia que não é isso, não está no catecismo, já o manual médico já não falou que você não vai pegar essa doença, você já não viu que o fogão está fechado, você não viu que a porta está trancada, você girou a chave, olhou com o trinco, tentou abrir, de fato ela está fechada, beleza. Você vira de costas e volta o pensamento, será que ela não está fechada? Você sabe que ela está fechada, ao mesmo tempo que parece que sente que ela não está e alguma coisa vai acontecer. Esse pensamento, ele é idiotesco na sua mente? E você certamente se sente escravizado, humilhado. Por quê? Por que eu estou pensando nisso de novo e não passa? Você está pensando nisso de novo, porque querendo ou não, de um jeito ou de outro, você fez o seu cérebro se treinar para temer esse pensamento, e não a coisa em específico. Se você alterar o comportamento dentro dos ditames que estão aqui na lousa, e que eu vou te ensinar nesses próximos dias, seu cérebro ele vai entender que isso não tem problema nenhum e você vai poder pensar isso à vontade, que você não tem o menor compromisso com isso. E não vai se sentir mais compromissado a isso, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante que está no coração desse curso para mim. Para vocês não, isso não tem a menor importância, tá? É uma coisa minha, mas eu quero fazer consignar, como a gente diz na polícia. Eu sou policial civil. Eu quero fazer consignar neste talão aqui, deste curso. Por qual motivo eu gastei dinheiro, eu tenho 2 canhões de luz aqui, caros, bastante caros, com lâmpadas enormes, eu tenho uma câmera cara, um notebook que acabei de comprar, caro também. Por que eu estou fazendo tudo isso se eu não vou querer vender alguma coisa ao final? Eu estou gastando energia, tempo, dinheiro para fazer uma coisa dessas para vocês.
O motivo, a razão é muito simples. Isso se ramifica em duas coisas que eu quero dizer. Primeiro, quem me conhece pessoalmente sabe. De todas as coisas que eu mais precisei, o modo como Deus me alcançou essas coisas sempre foi gratuito. Mas assim, foi uma coisa gratuita que serviu, que me ajudou? Não. Foi sempre do bom e do melhor. Sempre foi aquela coisa que um milionário teria. E eu, não tendo um tostão furado no bolso, alcancei. Sem o menor merecimento. Isso me obriga a oferecer para vocês o que de melhor eu posso fazer, sem cobrar um centavo. E se eu puder te ajudar, coloca aqui nos comentários. Se essa aula te ajudou, se a próxima aula te ajudou, o que você pode fazer? Reza uma Ave Maria para mim, se inscreve no canal, escreve alguma... Eu não vou pedir R$1, tá? Porque realmente eu não preciso por isso. O segundo motivo é o seguinte, já que eu estou gastando tudo isso, como é que eu vou oferecer para você? Se eu ganhei do bom e do melhor gratuitamente e contrair com Deus uma dívida que eu vou ter até o meu último segundo de vida, qual que é o sentido de eu aprender uma coisa nas coxas, sem qualquer coisa, essa aqui serve para toque? Algumas pessoas são ajudadas, então eu vou oferecer aqui e a pessoa que se lasca, se ajudar, beleza, se não ajudar, não. Eu estudei e aprendi, decisivamente eu aprendi a melhor coisa que eu podia, a melhor coisa que o mundo inteiro oferece para toque, que é a exposição e prevenção de rituais, com verificação científica. Eu não poderia oferecer uma coisa meia boca, ou que serve para uma parte... Não. Eu vou oferecer a melhor coisa que você pode ter em matéria de internet. Eu sou o maior especialista da internet nisso? Não. Mas pelo que eu verifiquei, muitos psiquiatras que vão ensinar isso que eu ensinei, eles batem na trave, eles não dão a coisa completa. E eu, atendendo 4, 5 pessoas por dia com essa patologia e tendo sucesso em praticamente 100% dos casos, quero trazer para vocês tudo isso. Porque Deus me exige, eu tenho obrigação e você merece. Vamos para a segunda parte dessa aula. Para conceituar aqui, de uma maneira que fique cravado o que vocês precisam saber, o que diferencia mesmo o escrúpulo de um toque é o seguinte. O escrúpulo é muito característico de pessoas em início de caminhada, de conversão, e às vezes essa pessoa entendeu um conceito errado, entendeu erroneamente um mandamento, alguma coisa, e ela acha que na vida privada dela, na vida vivida de todo dia, ela está contrariando aquele mandamento. E ela fica muito aflita por isso, ela vai sofrer ansiedade por isso. Porém, no escrúpulo, propriamente dito, alguém mais bem instruído vai chegar para ela e explicar a respeito da sua dúvida, responder as perguntas dela, ela vai entender, então não é pecado, por exemplo, eu comer carne na quinta, que é antes da sexta? Não é, então beleza, já está resolvido, ela não vai mais ter ansiedade com isso, segue o baile. Agora, uma pessoa que tenha toque, ela vai retornar com essa dúvida várias e várias vezes. E a ansiedade, agora eu explico tecnicamente, causada pela presença da dúvida vai ser tão grande, que vai obrigar essa pessoa a lançar mão de vários comportamentos, que podem ser, quero confessar de novo, preciso perguntar para alguém, preciso esgotar livros e vídeos na internet a respeito dessa minha dúvida para saber se eu entendi direito mesmo. Será que eu cometi esse pecado? Será que eu não cometi? Então ela vai ficar revisando. Será que aquele dia? Será que eu não estou esquecendo de alguma coisa? O estado de ansiedade, aprendido pelo cérebro perante esse tipo de pensamento, obriga a pessoa a cometer esses comportamentos. E geralmente, não muito consciente, ela dá causa a esses comportamentos acreditando que ela vai melhorar. E em algumas vezes ela vai perceber que esses comportamentos a farão melhorar. Por exemplo, ela passou a semana inteira conturbada com o pecado. Não sei se é pecado, será que eu pequei mortalmente? Será que foi venial? Será que aquele dia que eu pensei um palavrão e pensei numa pessoa, eu não desejei o mal para ela? Será que isso é um pecado mortal? A pessoa não me fez nada, por que eu pensei isso? E ela vai passar a semana angustiada e vai chegar no sábado, no domingo, ela vai confessar. Na hora que ela confessa, o padre já está geralmente olhando para ela e de novo essa lista eu não acredito. Na hora que ela recebe a absolvição e levanta do confessionário, obrigado Deus. Finalmente eu me sinto liberta disso. Obrigado Senhor, a sua misericórdia é gigantesca, muito obrigado. Quando ela chega na porta da igreja para sair, ela fala, será que esse pensamento que eu acabei de ter, eu não tive de novo? Ou melhor, será que esse pensamento que eu tive agora não me faz pecar de novo? Será que essa confissão foi válida? Será que o padre entendeu
a minha confissão? Será que a absolvição foi válida? Será que ele foi devidamente ordenado? Será que não existe uma regra que eu não conheço? Será que tudo que eu conheço abarca, me permite... Isso não tem fim. Quando ele cansar dessa dúvida, ele não vai descansar, ele vai arrumar uma outra. Depois outra e depois outra. Reparem que o toque, ele é uma doença, uma patologia cíclica. De tempos em tempos, sendo um transtorno de ansiedade, ele vai se servir de vários contextos para se manifestar de uma mesma maneira, nesses contextos variados. É muito comum uma pessoa que hoje tem escrúpulo, que já virou toque, e acreditar que está pecando e que vai para o inferno de qualquer maneira, que não tem solução. Mas há 6 meses atrás ela estava achando que, por exemplo, ela tinha atração sexual por animais. Cansei de tratar disso. Ou atração desse gênero por menores de idade. Ou então teve uma certa pira de medo de doença, ou medo de contaminação. O toque ele se reinventa. A verdade é que ele dura algum tempo, ele desaparece, parece que a pessoa foi curada, depois ele volta, se não do jeito de antes, de uma roupagem totalmente nova. Ele se reinventa, e se você não lançar mão dessas coisas que eu vou te ensinar ao longo desses dias aqui, honestamente é muito difícil que você melhore. Mas se você entender e aplicar com diligência e interesse, você vai gostar muito dos resultados, tá? Você vai gostar muito. Vamos à terceira parte dessa nossa primeira aula. O toque é um transtorno de ansiedade como qualquer outro. Abro parênteses, talvez em 2030 você esteja vendo esse vídeo ainda, e até lá isso tenha mudado. Existe um debate atual sobre o toque ser ou não um transtorno de ansiedade, porque o mecanismo cerebral não é ortodoxamente o dos outros transtornos e tal. Esse tipo de discussão pra gente não vale absolutamente nada, nem pro clínico vale. Enquanto ele estiver na clínica uma lista de soluções que está levando a galera à remissão completa do sintoma, que ele continue fazendo isso, tá? A discussão conceitual não importa, então até que se prove o contrário completamente, e enquanto a nossa abordagem for a melhor que existe, e ela realmente é, o toque é um transtorno de ansiedade e acabou. Feche parênteses. Ansiedade é uma reação fisiológica que o seu corpo vai apresentar sempre que você se encontrar em uma situação de vulnerabilidade, onde o seu organismo, a sua amígdala mais precisamente, também o seu córtex órbito frontal, acredite que você está em uma condição onde a sua integridade física está em risco. Vou explicar isso muito melhor amanhã, tá? Porém, a sua amígdala, ela vê riscos reais. Se você está andando na rua e alguém te assusta, alguém te assalta, alguém quer brigar, alguém vem folgar para o seu lado, você se assusta porque torceu o pé, caiu no buraco. Situações reais, a amígdala ela vai reagir causando a ansiedade. Só que ela não difere o risco real de um risco imaginado. Então, se você pensar que você tem culpa no cartório, se você desconfiar das coisas que você pensa, que é pecado, ou que você está vulnerável, que a porta não foi fechada, que o fogão, o gás não está bem fechado, a sua amígdala vai disparar do mesmo jeito como se tudo isso fosse verdade. Não importa que você saiba que não é. Você vai continuar sabendo por A mais B que não é verdade, mas vai continuar sentindo como se fosse, porque a sua amígdala vai cobrar e vai cobrar de novo e vai cobrar de novo. Você vai ficar tão perturbado com isso, o que você vai fazer? Eu vou ter que ir lá ver. Quando você faz isso, a tendência é que você melhore. Aí você volta para a cama e daqui a pouco volta de novo. Enquanto você lançar mão desses comportamentos que te fazem melhorar imediatamente, você vai continuar com o seu toque, provavelmente piorando. Cada dia, cada mês e cada ano mais, tá? À medida que você obedece às compulsões que parecem que vão te fazer melhorar, você está fazendo, na verdade, a manutenção do seu toque e reforçando as conexões neurais que vão fazer esse medo aparecer amanhã maior do que estava hoje. Ok? Vamos à lousa. Deixa eu ver se o foco da câmera vai me acompanhar. Eu tô velho, eu preciso botar óculos. Se o foco da câmera vai me acompanhar. Aparentemente sim. Vamos seguir para o final dessa primeira aula. Fobia tem a ver com irracionalidade e estresse. Eu tenho medo de jacaré? Muito. Eu já vi um de perto, que eu me lembro, eu acho que não. Mas se você botar um no meu quintal, eu não vou querer chegar nem perto, eu vou querer nem ver esse jacaré. A menos que eu esteja de helicóptero, assim, nem em cima do muro eu vou ter coragem. Uma pessoa que tenha fobia de alguma coisa, ela apresenta a ansiedade que eu apresento tendo medo de jacaré, a mesma coisa. Alguém que tem
Fobia. Vamos brincar. Isso aqui não é impossível, tá? Alguém que tem a fobia de ring light. Tem muita gente que pode olhar uma ring light de frente e sentir uma ansiedade lancinante. Quero explicar para vocês isso nas próximas aulas também, isso é reflexo condicionado. Ela aprendeu também, do mesmo jeito que você aprendeu o seu toque. O nível de medo que essa pessoa que tem fobia de ring light pode sentir vendo essa ring light pode ser o mesmo nível de medo que eu vou ter vendo o jacaré. Eu não tenho fobia. O medo do jacaré é racional. A diferença da ansiedade entre uma fobia e o medo que é justificável é realmente a razoabilidade e a proporcionalidade. A pessoa, ela sabe que aquele medo é irracional e não tem fundamento nenhum. Ela não especula que a ring light vai pegar fogo, vai pular na cara dela, vai se esfacelar e cortar a perna dela, vai decepar o pescoço, ela não desconfia. Mas ela teme, o que ela sente é proporcional a isso. E é por isso que o medo é irracional. Tá? O meu medo de jacaré aqui no meu quintal, se tivesse um de verdade, não seria irracional, porque eu sei os perigos que o jacaré me traz. Então, só vai ser uma fobia quando o medo é irracional. Por que que o nosso assunto é toque e eu estou falando de fobia, que é outra psicopatologia? Por quê? Primeiro, as duas são um transtorno de ansiedade. Elas são primas, bem próximas. Segundo, eu posso dizer propriamente que o toque é uma fobia a medo. Você cria uma fobia a algum tipo de pensamento. Por exemplo, ó, eu neste momento vou pensar em uma imagem sacra, nua. Pensei agora em uma santa com roupas íntimas. Eu estou acostumado a ver com véu e vários mantos na igreja. E agora eu vou pensar ela dessa maneira aqui. Como eu não sou mais escrupuloso, eu penso nisso e digo, que pensamento engraçado, onde que eu vou ver uma imagem dessa? Só que uma pessoa que tem toque, nessa hora que eu falei o que tipo de coisa que eu estou pensando, ela se arrepiou e teve vontade de desligar o celular. Para nem ter esse pensamento impuro, blasfemo, no cardápio dela de hoje à noite. Esse pensamento ele é bom? Cara, ele não é nem bom e nem ruim, ele é só um pensamento. Vocês vão aprender nesse curso que pensamento é só pensamento. Não tem pensamento bom e ruim. Ele vai se tornando ruim ou pecaminoso à medida que você alimenta, constrói planos, à medida que você tem um comprometimento moral, intelectual com ele. Uma coisa que passa pela cabeça pode ser o que for e não vai significar absolutamente nada. Se eu penso esse pensamento e vejo, que idiotice, grande merda, deixa eu pensar outra coisa, passou. Agora, se você pensa isso e o seu estado nervoso se instala e você fica ansiosão, é a mesma coisa que uma fobia. Mas que ridículo, uma pessoa tem fobia de ring light. Você tem fobia de pensar um palavrão. Primeiro palavrão que passar pela sua cabeça agora. Se te deixou angustiado, nossa, pensa nele agora. Passou pela minha cabeça. Será que eu pequei? Isso não devia passar pela minha cabeça. Você tem fobia de pensamento. É por isso que eu chamo o toque de fobia de pensamento. É uma reação nervosa perante um estímulo, que pode ser real ou imaginário. O estímulo imaginário. A pessoa que fica nervosa porque ela pensou um palavrão ou pensou numa imagem com trajes íntimos. Isso é uma fobia de pensamento. Eu trato diuturnamente de homens que têm fobia de ver mulher na rua, principalmente se ela for bonita. Porque ele vai olhar, ele vai perceber que ela é bonita e ele vai achar que essa imagem na cabeça dele mais tarde vai tirar a paz dele. E muitas vezes vai tirar mesmo. Porque ele está desejoso, porque ele ama, porque ele quer. Não, porque a mera presença da imagem aparece como ocasião de pecado ou como ocasião de pensar bobagem, e a reação fóbica vai acontecer. Então ela é uma fobia mesmo, cara. O mecanismo todinho esse aí, em matéria de sintoma, é uma fobia. Irracionalidade, não faz sentido nenhum eu desviar o olho de uma mulher. Se eu for desviar o olho dessa mulher que ela é bonita, amanhã eu encontro uma que é 100 vezes mais bonita do que ela, eu vou andar o quê? De cabeça baixa? O toqueiro, ele percebe que não faz sentido aquilo, mas a ansiedade permanece. É irracional e o estresse vem. O que alimenta numa pessoa essa fobia a pensamentos, que é o toque? Algo que os especialistas de TCC chamam de fusão de pensamento e ação. Por exemplo, tratei uma vez de um rapaz que tinha um filho recém-nascido. E ele estava morrendo de medo de segurar esse filho na mão. E veio me procurar. Por quê? Porque a aflição era muito grande. Quando ele colocava o bebê nos braços e estava olhando para ele aqui, milhões de pensamentos de ir até a janela e arremessar ele longe vinham. E a mera presença,
Cara, qualquer um pode pensar isso. Eu vou pensar agora em me jogar embaixo do ônibus. Se o ônibus parar do meu lado aqui, meu toque está muito bem controlado, pode parar onde quiser. Eu vou ter esse pensamento. Agora, a pessoa que já está muito ansiosa, tem fobia de pensamento, o fato de ela estar com a criança no colo já faz ela suar frio. O fato de estar perto de uma janela, ferrou. Então, ele vai evitar pegar essa criança. E ainda, se vier a pegar essa criança, ele vai para muito longe da janela. Porque o pensamento fica tão intenso, que ele acredita num pensamento numa fusão de pensamento e ação, que ele tanto está pensando que uma hora isso vai acontecer. E que a probabilidade é cada vez maior. Ora, ele vira para mim e diz, por que eu não vou achar que eu estou ficando louco? Primeiro, esse tipo de pensamento não é normal. Sentir o que eu sinto quando esse tipo de pensamento vem também não é normal. A frequência desse pensamento na minha cabeça também não é normal. Se eu estou ficando louco, por que eu vou dar bandeira? A melhor coisa que eu devo fazer é não pegar meu filho e, se pegar, não ficar perto de uma janela. Tanto que ele pensa que ele acha que ele vai fazer. E isso é fusão de pensamento e ação, é absolutamente falso. Não existe nenhum toqueiro que chegou ao estágio da loucura e foi lá cometer aquilo que ele acha que tem vontade, porque passa pela cabeça dele. Isso não existe. Eu preciso te convencer. Isso não existe, não existe, não existe, tá? Eu preciso que você acredite em mim agora. Não existe. Você não vai fazer nada do que você está pensando. Não vai. Não vai. Você nem gosta do que você está pensando. Não te causa prazer nenhum pensar. Você não se vê estimulando-se pensando, porque, nossa, que delícia, deixa eu pensar aqui em jogar essa criança. Você não pensa isso. Mas eu sei porque você chegou a esse estado de dúvida e é por isso que eu tô aqui. A ausência de plano de ação vai fazer a manutenção do toque. Se quando você tem esse pensamento intrusivo, você larga a coisa e sai correndo, não, deixa eu ficar longe disso. Ou faz uma verificação, será que eu não fiz isso mesmo? Nossa, a ansiedade não passa, deixa eu verificar de novo. Se você se dedica a essas coisas, esse é o comportamento que vai manter a sua amígdala alimentada para reagir a esse pensamento toda vez que ele aparecer, sendo que não era para você sentir nada. Então, o seu comportamento vai definir se o seu toque ele vai piorar ou se ele vai sumir. E o tratamento para a ansiedade ele é sempre comportamental. É por isso que aqui você está no lugar certo. A gente vai modelar o seu comportamento para que o seu toque reduza cada dia mais e você possa observar isso com caderneta e caneta. Inibição cortical. A nossa aula precisa ser menor. Eu vou falar bem mais disso amanhã. Mas, a grosso modo, inibição cortical. Quando a sua amígdala dispara e acredita que está no estado onde a sua integridade física pode ser colocada em xeque, em risco, a primeira coisa que você vai ter é as sensações nervosas, suor, algumas pessoas vão ter o intestino solto, o coração vai bater, algumas têm dor de cabeça, a visão parece que abre e fecha, visão de túnel. E o principal sintoma que acompanha essa constelação de sintomas é um emburrecimento temporário. Depois que você teve o pensamento, que se impressionou, ficou assustado, e você já entrou nesse estado de ansiedade, que é fisiológico, o seu psicológico vai ficar abatido porque o córtex sofre uma inibição. O raciocínio, os bons pensamentos, a possibilidade de você raciocinar, não, isso aqui está errado, aqui eu estou exagerando. Peraí, eu estou achando que isso é pecado? Qual que é o conceito de pecado? Na hora que essas coisas começam, que você entra nesse estado, você não consegue fazer mais isso. Tudo que você vai pensar é um cenário cada vez pior, que vai fazer a sua ansiedade aumentar. Então, dentro da inibição cortical, se você não tiver o comportamento correto para fazê-la reduzir e não voltar amanhã, você vai continuar fazendo a manutenção dela. Reforço constante do disparo. Quanto mais você tiver toque, mais exercitar essa ansiedade e a sua compulsão, e a sua repetição, e a sua recontagem, e a sua investigação, mais toque você vai ter. Em busca do quê? De uma fuga parasimpática. Por que você fica fazendo revisão de pensamento? Na busca ávida de encontrar uma resposta para a sua questão. E às vezes você até encontra. Quando você encontra, você tende a melhorar. 5 minutos depois, meia hora, às vezes no dia seguinte, você piora de novo. Você fica viciado em procurar coisa de novo, porque a única coisa que me fez melhorar, você pensa isso. Você mesmo que está aí. Você pensa isso, ainda que você não perceba, você pensa. Se existiram coisas que eu fiz, que me fizeram melhorar algumas vezes, que seja ter confessado, que seja ter enchido o saco de alguém perguntando, que seja uma leitura, eu devo fazer isso de novo até chegar o momento em que eu melhore de vez. Já que o meu problema é a dúvida. Não, o seu problema não é a dúvida. O seu problema é a ansiedade perante o pensamento, tal como uma fobia. E o que vai piorar o seu problema é ficar angustiado com isso
e se lançar a práticas de revisão, de alívio. Eu quero encontrar o alívio. Você não deve. Lição número 1, você não deve buscar o alívio. Amanhã, depois de amanhã, eu vou te explicar melhor. Se você encontra esse alívio hoje, fazendo a revisão, confessando, lendo, pensando milhões de coisas, indo lá ver se o fogão está fechado, se a porta está trancada, nessa hora você melhora e amanhã vai voltar pior. Seguramente o que você faz vai te fazer voltar pior amanhã. E aí, você gostou dessa aula? Deixa o seu like. Por favor, deixe um comentário para movimentar isso aqui. Se possível, me siga lá no Instagram, Mario_Umetsu. E salve Maria e até breve.